Nossa história começa com o sistema mostrando que, finalmente, o rei que uniu as 8 nações finalmente ascendeu ao trono supremo das almas. E Baikai parabenizou nosso protagonista por ser o primeiro rei a sentar-se no trono das almas e informou-o de que suas recompensas foram distribuídas e só poderiam ser usadas em circunstâncias específicas. Animadamente ele gritou que finalmente tinha conseguido. Enquanto seus fãs o parabenizavam, alguém o esfaqueou, o que o levou a perguntar por quê. O homem misterioso disse-lhe que ele era uma formiga, mas aspirava a ser rei. Ele acrescentou que o pecado de Baikai era imperdoável e, portanto, ele deveria morrer. Baikai então se lembrou de estar em um hospital, onde os médicos entraram em pânico ao vê-lo sofrer de uma forte hemorragia interna. Sua frequência cardíaca caiu para 0. Enquanto o médico realizava a RCP contínua, tudo o que Baikai conseguia ver eram luzes brilhantes, e então ele acordou. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. Ele se perguntou o que estava acontecendo porque se lembrava vagamente de ter sido esfaqueado por alguém. Surpreendentemente, ele se viu deitado sobre pilhas de cadáveres e se perguntou se estaria no inferno. Em pânico, ele questionou por que estava no inferno, quando nunca havia feito nada de ruim em sua vida anterior. Ele então se perguntou em quem ele estava e sentiu uma dor intensa na cabeça, como se estivesse sendo dilacerada. De repente, ele lembrou que seu nome era Baikai, um gamer streamer de 20 anos. Inicialmente ele não era popular, mas sua base de fãs cresceu rapidamente devido a uma recente transmissão ao vivo do jogo, The Throne of Souls. Este RPG de mundo aberto se passava em um mundo de fantasia ocidental medieval. Apresenta o enredo de uma nave alienígena avançada que integra a civilização antiga com tecnologias futuras. O jogo é altamente elogiado por seus cenários mundiais únicos e enredo e visuais de alto nível. Também possui um nível de dificuldade mais alto, o que desencorajou muitos jogadores de experimentá-lo em primeira mão. Em vez de um grande número deles, migraram para transmissões ao vivo, para assistir aos vários atos de autoagressão e sofrimento do anfitrião. Ele se lembra de ter gostado do enorme tráfego que isso trouxe devido às suas corridas habilidosas, que proporcionaram ao público uma experiência de jogo maravilhosa e chocante. No entanto, quando estava atingindo o auge de sua popularidade, ele foi repentina e misteriosamente morto. Ele então ouviu alguém lhe dizendo que ele havia morrido, mas ainda estava vivo. Para ser preciso, ele renasceu. A voz perguntou se ele finalmente havia se recuperado dos efeitos negativos de seu renascimento. Chocado, ele olhou em volta e perguntou quem estava falando, percebendo que a voz lhe era familiar. A voz explicou que, de uma perspectiva altamente dimensional, cada jogo já criado é seu próprio mundo independente. Dirigiu-se a ele como jogador por um Shi, informando-o que sua morte havia acionado automaticamente a recompensa especial que ele obteve do Trono das Almas, a Chave do Renascimento, resultando em seu renascimento no mundo do Trono das Almas. Percebendo que a recompensa foi o renascimento, ele ficou furioso apesar de morrer em circunstâncias misteriosas e ter a chance de renascer. Ele questionou com raiva por que não poderia renascer em um mundo cheio de belas mulheres e bem-estar, como no jogo de amor Summer Heartbeat Memory. Em vez disso, ele renasceu no mundo infernal do Trono das Almas. Ele gritou que era melhor morrer já, pelo menos ele não sofreria a voz
Explicou que a chave do renascimento era uma recompensa especial e exclusiva do Trono das Almas. Outros jogos não ofereceram essa oportunidade. Urkai contestado, chamando-o mais de um infortúnio do que de uma oportunidade, ele lhe lembrou de suas experiências de jogo, que a natureza daquele jogo não trazia benefícios facilmente. Ele exigiu que a voz revelasse seu verdadeiro propósito. E o que queria dele, a voz respondeu simplesmente, fazendo seu melhor e sentando-se novamente no trono das almas. Ele receberia uma recompensa mais generosa. A chave da viagem no tempo. Desta vez, a plataforma do mundo do jogo lhe permitiria viajar no tempo, e ele poderia optar por retornar ao seu mundo original. Por favor, fique cético. Urkai perguntou por que eles não o recompensaram com tal oportunidade desde o início. Ele manifestou interesse na recompensa, mas explicou que não poderia persegui-la. Citando o protocolo de renascimento, definitivamente não havia mecanismo de renascimento infinito naquele jogo. E no mundo do Trono das Almas, com sua dificuldade infernal, até um simples cachorro nas ruas poderia matá-lo. A voz reconheceu a ausência de um mecanismo de renascimento infinito, mas assegurou-lhe que ele não estava completamente indefeso. Na plataforma Mundial Game Plus, sob sua conta, ocorreram 100 tipos de corridas diferentes, todas completando conquistas. Ele poderia completar diferentes tarefas e objetivos em diferentes níveis dessas 100 corridas, o que lhe permitiria herdar suas diversas habilidades e equipamentos. Ao ouvir isso, ele ficou surpreso e perguntou se poderia realmente herdar as habilidades e equipamentos das 100 corridas diferentes que havia alcançado, enquanto xingava baixinho por puro interesse. Ele percebeu o sentimento de parentesco porque era fã de todos esses jogos. Ele não se especializou apenas em transmissões ao vivo porque o tipo de jogo era popular. Ele sabia que esses 100 jogos cobriam quase todos os gêneros de obras-primas populares, de nicho, produzidas de forma independente, e até jogos de palavras sem recursos visuais. Só de pensar em usar as habilidades e equipamentos daqueles personagens no mundo do Trono das Almas o excitou. A voz então lhe disse que ele também poderia escolher ser um civil sem poder. A escolha final seria dele. Ele considerou que ser civil poderia ser mais seguro, permitindo-lhe evitar os chefes mais perigosos, mas ainda enfrentaria perigos letais como desastres e fome. Ele percebeu que o sistema o estava manipulando, apresentando a opção civil apenas para torná-lo mais determinado a seguir o caminho de um rei. Ele disse à voz que não havia necessidade de mais truques. Ele passou 20 anos como um civil normal em sua vida passada, e agora que renasceu, não poderia mais suportar a mesma monotonia. Ele então fez uma pergunta final à voz, perguntando sobre quaisquer limites de tempo ou outras penalidades associadas ao caminho para se tornar rei. A voz respondeu que não havia limites de tempo nem penalidades e perguntou se ele tinha certeza de sua escolha. Impacientemente, ele perguntou se a voz ainda o questionava e afirmou que sua resposta é sim. A voz então lhe disse que o contrato estava assinado e expressou esperança de que ele ascenderia novamente ao trono das almas em breve. De repente, alguém o chamou. Uma figura trêmula gritou que era ele, aquele pendurado de cabeça para baixo que estava falando. Ele olhou em estado de choque e outra pessoa perguntou se ele não havia morrido há alguns dias e se perguntou por que ele estava vivo novamente, brincando que era esperado que ele começasse a cheirar mal em breve. Antes que ele pudesse responder, o guarda da princesa, um mago elfo chamado Grey, que estava no nível 21, interrompeu. Ele disse que não importava e pediu-lhe que encontrasse rapidamente uma maneira de decepcioná-los antes que as feras voltassem para a caverna. Eles precisavam deixar a caverna baleeira juntos imediatamente. O guarda da princesa, um guerreiro humano chamado House,
que está no nível 22? Perguntou a Gray, incrédulo, se ele esperava que um garotinho tímido o salvasse. A guarda total da princesa Mina. E se ele não tivesse visto o quanto o garoto estava assustado, chorando pelo pai e pela mãe há poucos dias, House, então gritou com raiva, porque se não fosse pelos comerciantes que os incriminaram, eles não teriam acabado assim. A fera gata guarda princesa, Dago, que está no nível 20, questionou House sobre o que ele quis dizer com princesa Mina, e a quais guardas reais ele estava se referindo, argumentando que esses títulos eram completamente inúteis agora e sugerindo amargamente que eles deveriam simplesmente desistir. Ele, então, notou a princesa do Reino das Estrelas em um sacerdote humano, Mina, que está no nível 12, desmaiando enquanto ainda estava pendurado, de cabeça para baixo. O Reino das Estrelas e a princesa Mina pareciam estranhamente familiares para ele, e a caverna baleeira não era o ponto de partida original para iniciantes. Só de pensar nisso era assustador, e ele se perguntou se teria morrido imediatamente ao aparecer se tivesse escolhido o caminho civil. O sistema então mostrou que ele estava na caverna baleeira, adequada para os níveis 20 a 30. Mas ele estava apenas no nível 1, humano, e não escolhido. Isso o fez pensar que a dificuldade era de fato infernal, pois era irracional e chocante, exatamente como ele havia previsto. Ele se perguntou o que estava acontecendo, já que a ordem da história principal parecia completamente desordenada. Originalmente, o primeiro capítulo do jogo deveria começar com o nascimento na Vila Anka. Níveis 1 a 10 seguido pela Selva Queimada. Níveis 10 a 20. Onde ele empreenderia uma missão e desencadearia um enredo forçado. Então, ele deveria ser capturado na masmorra de nível 20 a 30. A caverna baleeira resgatou a princesa Mina e seu grupo, e finalmente cooperou para traçar estratégias e sair da masmorra, decidindo não insistir nessas discrepâncias por enquanto. Ele sabia que primeiro precisava escolher uma profissão inicial para planejar táticas específicas para o futuro. Ele comandou o sistema para ativar a seleção profissional inicial e lhe apresentou opções. O primeiro foi o Bravo Guerreiro, uma profissão de combate corpo a corpo, equipada com espada longa e escudo, enfatizando o equilíbrio e a defesa. O segundo foi o Mago da Floresta, uma profissão de longo alcance que usa cajado e feitiços, capazes tanto de ataque quanto de cura. O terceiro era o Assassino, uma profissão que combina combate corpo a corpo e à distância, utilizando adagas e facas de arremesso e enfatizando velocidade de ataque e agilidade. O quarto era o Elemental, outra profissão de combate mista que usava um cajado ou arco com uma só mão para controlar o poder dos elementos naturais para ataques. Por último havia o Pária, um papel desprezado e desprezado, sem quaisquer características ou armadura extra, começando apenas com trapos e um bastão de madeira. Ele lhe perguntou ao sistema por que se incomodava em perguntar quando sua escolha permaneceu a mesma. De quando ele encerrou o jogo pela primeira vez. Escolher a profissão de pária. A voz perguntou por que ele escolheu a profissão mais fraca e com maior dificuldade de sobrevivência quando havia muitas profissões mais vantajosas disponíveis. Ele explicou que no Trono das Almas, a escolha da profissão afeta as taxas de sobrevivência e estilos de jogo no início do jogo. Embora fosse possível se especializar em diferentes profissões no meio do jogo, eles não poderiam ultrapassar o amplo quadro das principais profissões. Ele revelou ao sistema que apenas a profissão marginalizada teve sua dificuldade de sobrevivência maximizada durante o desespero infernal do início do jogo.
Permitiria que ele encontrasse um NPC oculto crucial no meio do jogo para redefinir seus atributos, permitindo-lhe trocar de profissão sem limitações. Apesar de sua alta dificuldade, oferecia a maior capacidade de reprodução, além de ter um recurso oculto importante. Ele poderia alcançar todas as conquistas profissionais através da troca ilimitada de profissões, sem ter que iniciar várias jogadas para diferentes profissões. Essa estratégia foi a razão pela qual ele se tornou o primeiro jogador a terminar o jogo e simultaneamente alcançar todas as conquistas. A voz reconheceu sua compreensão e o elogiou por planejar meticulosamente suas aventuras, considerando-o digno de ser um jogador de primeira linha. Com entusiasmo, anunciou que as missões principais foram atualizadas. Seu principal objetivo agora era sobreviver e chegar à saída da Caverna das Lamentações, com a recompensa sendo um ponto de desbloqueio de conta. A voz explicou ainda que um ponto ou ponto de desbloqueio de conta poderia desbloquear 25% dos itens no armazém atual de contas de jogo aleatoriamente, sem restrições de nível de uso ou, alternativamente, desbloquear aleatoriamente uma nova conta de jogo, juntamente com os correspondentes 25% de direitos de uso para itens e habilidades. Pulando para a pilha de cadáveres, ele percebeu que sobreviver e escapar da masmorra era fundamental. Gray perguntou se ele finalmente estava recuperando o juízo e se notou a corda na lateral. Ele o instruiu a desamarrá-lo para que todos pudessem descer juntos, facilitando a fuga. Ele silenciosamente se moveu até onde a corda estava amarrada à pedra, contemplando as consequências de desamarrá-la. Ao fazer isso, Gray agradeceu dizendo que sem ele, eles ainda estariam pendurados ali, esperando para morrer. Cachorro, que expressou preferência por ficar suspenso no ar, em vez de procurar ativamente a morte. Enquanto House, segurando Meena, advertiu a todos que não era o momento para tais discussões e ordenou que Gray encontrasse uma maneira de acordar Meena. Enquanto Gray, sorrindo, perguntava a House se ele poderia parar de ficar de mau humor, ele não percebeu uma lâmina voando e foi atingido com força na parede, pegando todos de surpresa. Modric, o Blood X e líder do clã Plague Beast, no nível 30, disse a eles que era melhor que sua comida ficasse no depósito. House exigiu saber como Modric apareceu de repente, lembrando a mecânica do jogo, e percebeu que escolher ser resgatado ali desencadearia a batalha do chefe da masmorra. Uma luta extremamente difícil que exigia o esforço total de todos. Entrar em combate em seu estado atual, sem atributos, sem nível e sem equipamento, significava a morte certa. Ele sabia que a chave era se aventurar sozinho na caverna para obter a recompensa de desbloqueio da conta. Quanto a retornar para resgatá-los mais tarde, isso ainda estava para ser visto. Embora fossem NPC importantes, sua sobrevivência era atualmente a principal prioridade. Apesar do questionamento urgente de Grace sobre por que ele não os estava ajudando, se ele estava planejando escapar sozinho. E o que se passava em sua mente? Se ele realmente achava que poderia sobreviver e escapar do Kovalone que chorava? E se ele não tivesse julgamento básico, ele voltou-se para a corda e optou por não desamarrá-la. House lembrou a Gray que ele a havia avisado para não perder tempo com o garoto. Dispensá-lo é apenas um pária sem inteligência nem coragem. Convencido de que o garoto não sobreviveria nem um minuto. Erguendo sua vara de madeira, ele respondeu a eles: "Não importa o que eu diga, vocês não vão acreditar. Você entenderá minhas intenções em breve." De repente, um filhote de besta pestilenta de nível 5 notou-o e, rindo, avançou em sua direção. House zombou de sua equipe dizendo que, embora fosse apenas um filhote de besta pestilenta de nível 5,
Um pária de nível 1 não tinha chance e estava condenado. Quando o filhote de fera lançou sua massa contra ele, ele considerou que mesmo que escolhesse não resgatá-los, a batalha ainda seria inevitável. Derrotar um monstro de nível 5 desessencial, mas não impossível. Ele rapidamente se virou e caiu no chão, esquivando-se do ataque do filhote de fera. A criatura atacou novamente, mas ele se esquivou mais uma vez, ileso. House ficou surpreso ao questionar se foi apenas sorte ele ter se esquivado 2 vezes. Gray observou que, embora essas 2 esquivas parecessem extremamente desajeitadas, o tempo foi surpreendentemente preciso. Cachorro, que acrescentou que o garoto não era nada simples, mas comentou: todos os regeneradores são bem estranhos, mas não é da minha conta. Neste momento, só quero morrer. Orgulhoso de si mesmo, ele não sentiu nenhum atraso entre o corpo e a mente e ficou feliz, porque, apesar da falta de bônus do equipamento profissional, suas inúmeras batalhas haviam aprimorado seus reflexos e experiência. Com raiva, o filhote de fera jogou uma bomba nele. Ele explodiu, mas, para a surpresa do filhote, ele conseguiu se proteger sem ferimentos. Aproveitando o momento, ele lhe bateu no rosto do filhote de fera com sua vara de madeira. Alguns momentos depois, com a saúde totalmente restaurada, ele declarou ao filhote de fera que era o fim, o ataque final. O filhote de fera, com a saúde baixa, gritou com ele de raiva, mas ele bateu mais uma vez com sua vara de madeira, dizendo-lhe para morrer. Gray não conseguia acreditar, sabendo que estava apenas no nível 1. Mas conseguiu matar uma fera da praga de nível 5 ileso e com apenas um pedaço de madeira. Enquanto isso, Cachorro, que tinha inveja da maneira como a fera morreu. Hal admitiu que subestimou Bikai, mas disse a Gray que mesmo que Bikai pudesse matar uma fera de nível 5, isso não aumentou sua taxa de sobrevivência. Ainda era um beco sem saída. Exausto, ele sentou-se, consciente de que, embora pudesse escapar dos ataques através da experiência e das previsões, a lacuna e o poder não poderiam ser superados rapidamente. As estatísticas e armas que ele tinha ainda eram muito fracas, mas ele achou que isso não importava, já que já havia escolhido o caminho dos párias. E deve se adaptar ao estilo de jogo não convencional. Além disso, exceto em batalhas forçadas, ele deveria evitar quaisquer outras lutas, tanto quanto possível. O sistema então mostrou que ele havia derrotado o filhote de besta pestilenta de nível 5 e obtido 100 pontos espirituais, 2 moedas de ouro, uma arma de massa quebrada e 5 poderes de ataque corpo a corpo. Ele abriu sua janela de status e viu que seu painel de estatísticas estava tão ruim quanto ele esperava. Ele percebeu que ainda restavam 900 pontos espirituais até a próxima atualização, o que significava que matar monstros para subir de nível não era eficaz agora. Seu objetivo final era escapar da caverna da maneira mais rápida e segura possível. Ele se levantou e foi embora, fazendo Gray gritar atrás dele, perguntando se ele realmente não reconsideraria sua proposta. Gray argumentou que com mais pessoas, eles seriam mais fortes e teriam maiores chances de escapar com vida. Ele também gritou para que ele os decepcionasse e que eles pudessem negociar as condições que ele quisesse. Mina, que tinha acabado de chegar, disse a Gray que estava tudo bem e que não havia necessidade de ele incomodar mais Bikai. Ela também disse ao seu guarda que, se eles não conseguissem sair dos problemas com seu próprio poder, mesmo que morressem, isso seria aceitável. Se não conseguissem superar esta dificuldade, não haveria forma de enfrentarem maiores desafios no caminho para a restauração das suas nações. Gray apenas perguntou quando ela acordou:
Ela diz a ele que mesmo que considere sua decisão imprudente para uma criança abandonada de nível 1, ela ainda respeita isso. Apesar de seu excesso de confiança, ela quer lhe dar um conselho. Há uma linha tênue entre a vida e a morte, então ele deve ser cauteloso. Isso o faz perceber que mesmo em adversidades tão profundas, Mina ainda consegue manter sua racionalidade e elegância, verdadeiramente digna do título de princesa da restauração. Ele diz a eles que tem seus próprios planos, mas ele não deseja compartilhá-los. E mesmo que dissesse que definitivamente voltaria para salvá-los, eles não acreditariam nele. House furiosamente o chama de garoto maldito e pergunta se ele estava brincando ou apenas insultando sua inteligência. Mas Mina diz a House que foi o suficiente e que se ele tiver energia para xingá-lo, ele deveria pensar em uma saída, ao que House responde imediatamente sim. Ele lembra que, de acordo com a trama original, mesmo que não o salve, eles encontrarão uma maneira de escapar por conta própria. Porém, se não intervir, perderá várias conquistas relacionadas a Mina e sabe que salvá-las ou não, tudo depende de conseguir chegar à saída sem problemas e do tipo de recompensa que receberá. Ele também sabe que aliados são importantes, mas sua sobrevivência vem em primeiro lugar. Ele então caminha até a masmorra, sabendo que o lamento é a última masmorra do jogo e que tem muitas coisas boas escondidas. Então, ele pensa que para coletar todos eles, ele deveria viajar para todos os cantos escondidos da caverna. Ele está feliz por já estar familiarizado com isso. Então, se quiser encontrar o menor número de inimigos com o nível mais baixo, ele só pode escolher esse caminho e salvar um personagem chato. Ele espera o monstro sair enquanto se esconde atrás de uma pedra e se aproxima da jarra, perguntando: quem está aí? Ele diz ao jarro que pode sentir o cheiro de que não é uma fera pestilenta. Em seguida, diz para ele se aproximar e que ele deve estar se perguntando como uma jarra está falando, mas explica que não é a jarra, mas a pessoa dentro dela. Alguém lá dentro também diz a ele que eles originalmente entraram na caverna para caçar tesouros, mas se esconderam na jarra para evitar as feras da peste. Mas acidentalmente foram selados lá dentro por aquela magia de baixa qualidade e não conseguem escapar. Então, tudo que ele precisa fazer é quebrar o pote e ele sairá. A pessoa garantiu a ele que ele não envia nenhuma fera pestilenta e que isso não atrairá nenhuma atenção. Ele balançou sua massa quebrada para quebrar a jarra e um homem saiu dela. O homem chamado Lushi era nível 27, humano de classe desconhecida, e diz que lhe devia um favor para que pudesse satisfazer qualquer pedido razoável seu céu. Ele então grita para Lushi que seu amigo foi capturado pelas feras da peste naquela caverna, e ele quer salvá-las, mas está muito fraco. Lushi responde entendendo sua situação, e comenta que, embora fosse corajoso, não era sábio, mas teve sorte de tê-lo conhecido, e que estará seguro com ele. Lushi então diz a ele para liderar o caminho. Ao emergirem, eles encontram um monstro, uma fera adulta da peste, nível 18, balançando seu martelo e atacando. Lushi, reconhecendo seu cheiro, bloqueia o martelo com o braço, enquanto grita que foi a fera quem o selou na jarra. Ele então apunhala a fera no estômago com sua espada, gritando que ela o deixou morrer naquela jarra. Lushi corta a cabeça da fera adulta enquanto ordena que ela morra por ele. O maestre. Sony blaming scene, soon conflict, conflict, no, to fly, to fling, to flay.